prontidão, Pai. Eu quero te dar graças, ó Pai, por esse desejo, Pai. Eu quero te dar graças, ó Pai, por tudo, Pai, que o Senhor tem colocado no coração do seu servo, Pai, de servir a tua noiva, Pai. Que o Senhor venha usá-lo aqui nessa noite, Pai, de forma sobrenatural. Que tu venhas trazer uma palavra aos nossos corações, e que nós possamos sair daqui diferentes, ó Pai. Nos dê sabedoria, nos dê espírito de conhecimento, nos dê revelação de quem nós somos em ti, Pai, e ilumina os olhos do nosso coração. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. A igreja diz o quê? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Alguém percebeu como o pastor está bombado? Glória a Deus, hein? Glória a Deus. Isso é bênção do Senhor. Porque quando, alguns anos atrás, muitos anos atrás, ele era muito feio. Eu vi umas fotografias no aniversário da igreja aqui. Deus teve misericórdia e deu uma esposa maravilhosa que suportou até ele ficar bonitão do jeito que está, né? Glória a Deus, aleluia. Que a graça e a paz de nosso Senhor esteja com a amada igreja. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Que satisfação, que alegria estar novamente na Quinta Nobre com Cristo, aqui na comunidade, em tua honra. Eu quero saudar a todos que estão em casa, que estão através das redes sociais, com a paz de Jesus Cristo também. E hoje, muitas pessoas felizes, outras tristes, né? Eu encontrei várias pessoas no supermercado, alguns flamenguistas entristecidos, alguns palmeirenses alegres, também santistas muito felizes, e encontrando pessoas assim, bem alegres, bem felizes, né? No dia de hoje. Mas também durante o mês, você encontrou alguma pessoa que você conhece, algum amigo, e você cumprimenta: oi, como é que vai você? Que bom te ver. E a maioria das pessoas me disseram uma palavrinha muito estranha: como vai você, minha amiga, meu amigo? Está difícil, está complicado, não está fácil. Maioria das pessoas hoje, quando você cumprimenta, sempre diz exatamente isso: como que está a sua vida? Está difícil. Como está a sua vida? Não é fácil. Como está a sua vida? Perturbada. Como está a sua vida? Um redemoinho, um furacão, uma tempestade, um barco sem nau, sem porto seguro, uma nau sem porto seguro. Então você fica imaginando as pessoas, e quando você aprofunda a conversa, porque se você tem uma certa amizade com a pessoa, e quando ela diz assim: não, a minha vida está difícil, está uma turbulência, qual é a palavra que você vai oferecer para essas pessoas? Uma palavra de conforto, uma palavra de fé, uma palavra de ânimo, uma palavra que faça com que a pessoa raciocine um pouco a respeito das coisas que estão acontecendo na vida dela, que não é somente ela que está padecendo essa situação. E algumas pessoas dizem assim: ah, eu faço alguns planos na minha vida, eu tenho algumas metas, mas não dá nada certo, nada dá certo. Parece que estou estacionado, estou indo para trás, estou anulado. E murmura, e fala, e às vezes até a pessoa, a gente sente que está realmente num desânimo muito grande. Mas quando se fala, eu planejo certas coisas e não dá certo, a palavra de Deus nos traz algo muito importante em Provérbios 19, 21, que diz assim: as pessoas fazem muitos planos, mas quem decide é Deus, o Senhor. Não é uma verdade isso? Nós podemos planejar uma série de situações. Tem muitas pessoas que planejam comprar um carro, fazer uma viagem final de ano, fazer isso, fazer aquilo, e não dá nada certo. Por quê? Porque os planos dele não são os planos do Senhor para a vida dele. Ah, mas pastor, mas como que funciona isso? Por que eu fico nessa situação? Porque você não ora, porque você não busca, porque você não entrega a sua vida para Jesus. Porque você vive nas condições que o mundo oferece. E as condições que o mundo oferece não são aquilo que Deus tem para a sua vida. Porque também lá em Jeremias capítulo 29, versículo 11, a palavra diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro melhor. Amém, irmãos? Então, os planos que Deus tem para a nossa vida são aqueles planos de bem-estar,
de alegria, de paz, de provisão, de segurança, de tudo aquilo. Então, quando a pessoa que recebe uma palavra como essa, de que realmente o plano de Deus para a vida da pessoa é um plano de prosperar e não causar dano, mas de dar esperança, então as pessoas têm que reconhecer isso, porque é a palavra de Deus. Mas existem algumas situações que as pessoas estão vivendo hoje. 86% da população brasileira tem problemas de mente, doenças da alma. 86% das pessoas têm algum transtorno emocional. 14% são crianças. Você pode estar percebendo, puxa vida, será que eu estou entre essas 86 pessoas que têm algum transtorno emocional? Doença da alma, transtorno emocional, não é loucura, não é nada que possa trazer a pessoa a ficar num hospital psiquiatra. Às vezes precisa sim, de uma orientação psicológica, de psicólogo, mas não chegar a isso. Essas doenças da alma, amados, são manifestadas por meio de um esgotamento físico violento ou um esgotamento emocional profundo, o qual pode resultar em confusões emocionais e mentais e até surtos de pessoas. Se você imaginar e conversar com pessoas e às vezes da própria família, você vai perceber que talvez algum membro da sua família ou algum conhecido tenha algum transtorno emocional. Algumas situações que nós consideramos como doenças da alma e que precisam ser tratadas através de algo muito especial que está justamente na palavra de Deus. Algumas pessoas dizem assim, o meu psicólogo é Jesus. Amém, glória a Deus. Reconhece que Jesus Cristo, ele, através da Bíblia, do Evangelho, ele pode te dar muitas direções para você sair da depressão, sair de qualquer tipo de transtorno emocional, ou qualquer tipo de situação e até curas de tudo quanto é males. Porque é o que diz a palavra de Deus. Se você crê, você vai receber. Amém, irmãos? Várias são as fontes que produzem doenças emocionais. E nós vamos elencar algumas e depois nós vamos dar o antídoto. Por exemplo, a família. A família é um grupo de pessoas que vivem sobre o mesmo teto. Isso é família. Um grupo de pessoas que vivem sobre o mesmo teto. O que a família pode transmitir para cada pessoa individualmente? Transmite coisas boas, através de um bom relacionamento, através de uma união harmoniosa entre todos, uma compreensão e respeito e amor entre os membros da família, o marido apaixonado pela esposa, a esposa apaixonada pelo marido, os filhos apaixonados pelos pais e vice-versa. Quantas vezes você esquece de dizer à sua esposa, olha, eu te amo, você é importante para mim? Quantas vezes a esposa deixa de falar, ou às vezes fala para o marido, olha, você é a coisa mais importante depois de Deus na minha vida, eu te amo, eu te quero. Momentos específicos da união familiar nos traz o quê? Sentimentos bons. Que gostoso é quando a esposa olha para você e fala assim, puxa vida, você está bonito hoje, você está bombadão hoje, você está com uma cor bonita. Você está vigoroso. Glória a Deus, aleluia, pela sua vida. Que bom. Você se sente bom. Autoestima, algo que cresce no seu interior, no seu intelecto e movimenta as suas emoções para o bem. Quando você diz para a esposa, cada vez que passa você está mais linda, cada vez que passa você está mais cheirosa, cada vez que passa você está mais agradável, vai aumentar a autoestima da esposa e, consequentemente, os filhos também vão receber esse carinho, porque vão ver e vão observar o relacionamento afetivo entre papai e mamãe. Porque é isso que funciona, porque os filhos vão observar o comportamento dos pais. E não vai ter aí nenhuma doença emocional, de transtorno emocional, porque eles estão o quê? Felizes. E o lar é um doce lar.
Mas também a família transmite coisas ruins. Aí começa o transtorno emocional de membros da família. Se o marido é grosso, se não respeita a esposa, se o marido é nervoso demais, intolerante demais, e que às vezes traz os problemas de fora para dentro da sua casa, não elogia a esposa, não conversa com a esposa, trata ela com grosseria, os filhos estão observando e as coisas ruins vão acontecendo na vida da família. Se a esposa é rixosa, se fala demais, se murmura demais, se cobra demais, se também não dá ao marido o respeito que ele merece, que a casa realmente, com os filhos, observando tudo isso, pode trazer o quê? Conflitos no lar, desarmonia e com certeza abrindo brecha para que o diabo possa fazer festa no lar. Transmite coisas ruins. Produzem o quê? Doenças emocionais. Produz algo maravilhoso, que é feito de contentamento, alegria e felicidade no lar. Quando transmite coisas boas, através de uma harmonia. E quando não existe harmonia no lar, transmite maus fluidos, coisas ruins, onde o diabo e seus demônios vão fazer o quê? Destruir esse lar. E a mulher vai ficar com problemas de transtorno emocional, o homem da mesma forma, e os filhos serão contaminados com esse vírus, que é desarmonia. Também, outra fonte que produz doenças emocionais, cultura da sociedade. A sociedade que nós vivemos. Nós conhecemos muitas pessoas, muitas famílias, pessoas que realmente temos um relacionamento de amizade e que às vezes podem nos trazer alguns problemas sérios. Por exemplo, a pessoa se sente menosprezada. Às vezes no local de trabalho, ou mesmo numa sociedade em que vive, a pessoa sente que não é bem-vinda. A pessoa sente que naquele local onde ela convive, existem pessoas mal intencionadas ou pessoas que menosprezam a sua presença. Ou porque tem uma antipatia declarada, ou porque acha que a pessoa realmente não é aquela pessoa boa para se conviver, e se sente menosprezada. Ela sente uma carga pesada no seu intelecto, nas suas emoções, e acaba sentindo o quê? Depressão por causa disso. Pessoas que se sentem inferiores, pessoas que têm uma posição social que talvez não tenha um bom salário e que tem uma vida de dificuldades, uma vida se arrastando de dificuldades, talvez bens materiais não suficientes para contemplar os desejos da esposa, ou do marido, ou mesmo dos filhos, como começa a faltar as coisas dentro de casa. Hoje, na sociedade que nós estamos vivendo, muitas pessoas não têm o alimento necessário para a subsistência da família. Tem muitas pessoas hoje que estão tendo apenas uma refeição, e olha lá, marido desempregado. Um marido desempregado é uma família desesperada. É uma família desesperada. Então, o que a sociedade cobra dessa pessoa? Que ela seja próspera. Sim, mas de que maneira ela vai ser próspera? Isso vai trazer para aquele homem desempregado, para aquela família desajustada, por causa de problemas financeiros, inferioridade, vai trazer o quê? Consequências nessas doenças emocionais. Vai ter um transtorno emocional muito grande. Veja bem, a maioria das pessoas do Brasil, 86%, tem algum tipo de transtorno emocional. Ou grave, ou médio, ou quase que insignificante, mas deixa a pessoa fora do foco, deixa as pessoas sem rumo. Outro assunto importante que pode deixar a pessoa completamente desajustada emocionalmente, escolhas erradas. Temos o livre-arbítrio. Deus nos dá a decisão de ter como escolher aquilo que nós queremos. Qual é a escolha das pessoas hoje em dia? Tem muitas pessoas que escolhem caminhos errados. Tem muitas pessoas que estão em outro tipo de direção, não aquela
que a palavra de Deus nos ensina, que Jesus diz: eu sou o caminho. Aquela pessoa que busca o caminho que é Jesus, é aquela pessoa que vai ter um benefício fora do comum futuramente. Basta entregar o seu coração para Jesus. Basta reconhecer e ter a escolha certa. Porque o livre-arbítrio, você tem o direito de escolher o que bem entender da sua vida. Tem muitas pessoas que estão fora de foco. Tem muitas pessoas que estão escolhendo caminhos errados. E essas escolhas trazem o quê? Problemas sérios emocionalmente para as pessoas. Pessoas não têm o que fazer a não ser escolher o melhor caminho. Lamentações de Jeremias 3,39 diz assim: de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixa-se cada um dos seus pecados? Olha, amados e amadas, de que se queixa, pois, o homem vivente? É uma pergunta que Jeremias faz nessa palavra inspirada por Deus. Do que você se queixa? Do que você murmura? Quais são as suas murmurações? Por que você faz isso? Diz a palavra de Deus que murmuração é uma ramificação do capeta, do diabo. É uma história que acontece na vida das pessoas quando ela começa a murmurar porque nada está bem com ela ou com a sua família. De que se queixa? Por que vai se queixar? Queixa-se cada um dos seus pecados? É verdade isso? Você tem os seus pecados? Mas o grande problema hoje de transtorno emocional das pessoas, a doença da alma, é o abandono de Deus. As pessoas não estão preocupadas com Jesus Cristo. Muitos vivem como se fossem Deus. Eu sou altamente suficiente para resolver as minhas questões. Tem pessoas que querem e fazem exatamente o que dá na cabeça. Não pensam no Senhor Deus. Milhares de pessoas estão num sentimento de eu sou Deus, eu sei o que faço da minha vida. Ninguém tem nada a ver com isso. Amados, sabem quantas religiões existem no Brasil? Seitas e religiões? 6.000. Seitas e religiões. 6.000 seitas e religiões, de todos os tipos, existem no Brasil. São 70 milhões de evangélicos, ou seja, 30% da população brasileira são evangélicos. 30%. Os demais, católicos e outras religiões, na verdade quase 80% religiões cristãs no Brasil. Agora vamos fazer uma pergunta: quais são aquelas pessoas, se temos 70 milhões de evangélicos, que estão realmente praticando, orando, buscando e fizeram a escolha certa? Conheço muitos evangélicos que estão na igreja e que estão com problemas sérios de relacionamento, de transtorno emocional. Por que procuram o gabinete pastoral para aconselhamento? Quantas pessoas procuram gabinete pastoral por mês? Quantas pessoas precisam ser curadas emocionalmente? Quantas pessoas estão precisando de realmente uma orientação na palavra de Deus e oração firme e forte para expulsar o maligno que ataca as pessoas de forma violenta, que traz esses transtornos emocionais e acaba tirando a pessoa do foco? A pessoa fica num beco sem saída, sem saber o que fazer. Fazem parte do corpo de Cristo. Amados, está na hora de uma decisão das pessoas hoje em dia. Pessoas que se dizem cristãs, mas que realmente estão longe de Cristo Jesus, e nós vamos mostrar o porquê estão longe de Cristo Jesus nos dias de hoje. O próprio Jesus disse que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Romanos 1,28 diz o seguinte: e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, estamos falando de muitos que vivem como se fossem Deus. O apóstolo diz o seguinte: e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Deus permite, porque a pessoa tem livre arbítrio,
mas não tem conhecimento de Deus, porque se tiver conhecimento de Deus, o que vai acontecer? Vai ter a vida eterna. Porque é o próprio Jesus Cristo que diz, no João capítulo 17, aquela oração, versículo 3, a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o verdadeiro Deus e aquele que enviaste Jesus Cristo, terão a vida eterna. O que é a vida eterna? O conhecimento de Deus e de Jesus Cristo na nossa vida. O sentimento é uma faculdade da alma. A cada vez que o homem despreza Deus, fica entregue completamente a sentimentos perversos, sendo levado a padecer de muitas doenças emocionais. A ausência de Deus na vida destrói a vida das pessoas. Mas as pessoas hoje em dia não estão percebendo isso. As pessoas estão desacreditando aquilo que talvez desde criança foi ensinado a respeito de Jesus Cristo, o Salvador, que morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Tem muitas pessoas que estão na igreja hoje, que foram ensinadas desde pequeno a respeito do grande amor de Deus, mas que no transcorrer do tempo, se associando com pessoas desse mundo, com os prazeres desse mundo, com a atração desse mundo, se esquece do primeiro amor, se esquece do princípio, que é o que a palavra de Deus nos ensina, fica entregue a sentimentos perversos, sendo levado a padecer de muitas doenças emocionais, e os problemas maiores, amados e amadas, não saber lidar com a graça de Deus. Aí que está. Não conseguem saber, não sabem lidar com a graça de Deus. Favor imerecido. Porque estamos debaixo da graça, da maravilhosa graça de Deus. E as pessoas têm que entender essa graça. As pessoas têm que perceber que a graça de Deus não é algo que existe, graça, não, é um poder. A graça de Deus é algo que Deus lhe deu. Deu para mim, deu para você, deu para nós, e que nós temos que aproveitar de forma incomensurável essa graça, maravilhosa graça. E Deus deu, por amar esse mundo, de tal maneira, entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é graça. Essa é a graça, gente. João 3,16, essa é a graça. E Deus, por amar, de maneira, a gente não entende de que maneira é essa, Ele entregou o seu Filho amado, o único, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Há pessoas que têm dificuldade de aceitar isso. Há pessoas que têm dificuldade, conhecem o texto, é um texto áureo da Bíblia Sagrada, e quem disse? Foi o próprio Jesus Cristo que disse. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, ofereceu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pessoas que têm dificuldade de aceitar isso. Pensam que não podem ter seus muitos pecados perdoados sem pagar algum preço, ou passar por algum tipo de sofrimento. Amado, Jesus disse, no mundo tereis aflições. Presta atenção. Tem uma palavra que é específica nessa frase de Jesus. No mundo tereis aflições, mas tem bom. Essa é a palavra rema. Bom ânimo. Porque poderia ser, mas tem ânimo. Não, Jesus diz, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Se eu venci o mundo, Jesus está dizendo, você vai vencer também, porque você tem que ter o quê? Bom ânimo. Não é um simples ânimo, está animado, não, é um bom ânimo. Aqui fala de força, aqui fala de vigor, aqui fala de ousadia. Por isso que as pessoas, quando não entendem isso, não aceitam isso, contraem doenças emocionais, até doenças emocionais graves. Sabe por quê? Porque a ausência de Deus e não o reconhecimento de Jesus como o Salvador da sua vida é porta aberta para o diabo. É porta aberta para o diabo fazer festa no seu lar, na sua casa, onde quer que você esteja. E traz o quê? Doenças emocionais.
Que tipo de doença? Tantas outras. Temos que refletir o que Deus é para nós através da graça. Nos conhece desde o ventre materno. Está lá em Jeremias 1,5. Nos conhece desde o ventre materno. Jeremias 1,5. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. E as nações te dei por profeta. Oh, meu Deus amado. Como não reconhecer isso? É palavra do Senhor, nos conhece desde o ventre materno. Ele nos ama com amor eterno, está em Jeremias 31:3. Que maravilha, coloca aí, Jeremias 31:3. Maravilhosa graça de Deus, a palavra de Deus. Há muito que o Senhor me apareceu, dizendo: com amor eterno te amei, também com amável benignidade te atraí. Deus te chamando com amor, amados. O que é isso para nossas vidas? Nos ama com amor eterno. Nossos pecados brancos como a neve, está lá em Isaías capítulo 1, versículo 18. Apagou os nossos pecados, nos transforma aquele pecado vermelho para um carmesim. Como o carmesim se tornarão como branca lã. Que maravilha, o que Deus faz para as nossas vidas? Lança nossos pecados nas profundezas do mar. Está lá em Malaquias capítulo 7, versículo 19. Tornará a apiedar-se de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados aonde? Nas profundezas do mar. Esse mar não é o Oceano Índico nem o Pacífico, não, é o mar do esquecimento. É aquilo que apaga, aquilo que acaba, que liquida, que não existe mais. Onde vai os nossos pecados? Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, Ele já pagou lá a teta, Ele está pago, está quitado, não existe mais, está nas profundezas, no mar do esquecimento, porque estamos debaixo da graça, da maravilhosa graça de Deus. Ele não morreu, Ele está vivo. O Senhor jamais se lembrará de nossos pecados. Hebreus 10:7. Olha só que lindo. Jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Meu Deus amado, o que você está fazendo? Qual é a sua escolha? Por que está sofrendo? Por que está murmurando? Jesus está de braços abertos para te receber, para que você possa receber essa graça que Deus está te oferecendo em Hebreus 10:17. O Senhor jamais se lembrará dos nossos pecados, porque Ele é Deus. Falta de perdão traz problemas emocionais graves. Tem muitas pessoas que têm aquele coração endurecido, que não consegue perdoar. Às vezes não perdoa o marido, não perdoa a esposa, não perdoa o filho, não perdoa a sogra, não perdoa a cunhada, não perdoa o cunhado, não perdoa o parente, não perdoa aquele amigo que te ofendeu, às vezes involuntariamente, e você não consegue perdoar. Você sabe que a falta de perdão pode trazer o câncer, a falta de perdão pode trazer a diabetes, a falta de perdão pode trazer problemas nos órgãos vitais, problema de coração. Tivemos já muitos testemunhos a respeito disso, de pessoas que estavam sofrendo, porque não conseguia perdoar, até que num culto de libertação, essa mulher perdoou o seu pai, e ela se livrou desse câncer, deu testemunho na igreja. Eu fui testemunha disso muitas vezes, de muitos milagres sobre isso. Falta de perdão. Se você não consegue perdoar, como que você vai orar o Pai Nosso? Se você não consegue perdoar, como que você quer o perdão de Deus? Pai, perdoa os meus pecados. Você tem que perdoar e esquecer. Porque tem muitas pessoas que falam: não, eu perdoei o meu marido, mas não esqueço o que ele fez no passado. Eu perdoei minha esposa, mas não sei o que ela fez no verão passado. Eu perdoei aquele meu amigo, mas não sei o que ele me fez lá atrás. Não existe isso. Perdão é perdão, é como Deus, perdoou, esquece. Porque o diabo, ele vai lembrar você de coisas passadas. Mas se você estiver cauterizado, com a mente em Cristo Jesus, cauterizado sua mente em Cristo Jesus, firme e forte como rocha, jamais o diabo vai fazer festa na sua vida e vai trazer qualquer lembrança.
Lembra-se o que disse Lamentações, Jeremias: vou trazer à minha memória somente aquilo que me traz o quê? Esperança. A nossa mente tem que ser treinada por aquilo que nos traz esperança. O passado passou, acabou. O ontem foi ontem. O ontem acabou. Você não tem que viver do passado, você tem que viver o agora e o amanhã. Apesar que amanhã, Deus vai cuidar do seu amanhã. O planejamento é de Deus para a sua vida. A opressão hoje faz com que a pessoa tenha dificuldade no relacionamento, dificuldade em se abrir em oração para Deus. E a opressão traz o quê? Problemas, transtornos emocionais também. O diabo, ele oprime a pessoa. O diabo está aí porque ele veio para matar, roubar e destruir. O próprio Jesus disse, mas ele veio para dar vida abundante. Então nós temos que rechaçar o diabo, como está lá em Tiago. Chegai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Acabou. Resistir através da oração, através do jejum, através da busca, através de se colocar diante de Deus todos os dias da sua vida. De manhã, de tarde, de noite, não importa a hora. O apóstolo Paulo diz que nós devemos orar sem cessar. Você tem que estar sempre ligado em Jesus Cristo, teu Pai, teu amigo. A falta de controle emocional. A falta de controle emocional. Nós temos que ser treinados através da palavra de Deus para ter esse controle emocional nos dias da nossa vida. Ah, mas tem dia que eu tenho medo, é verdade. Eu também tenho, às vezes a gente fica com medo. Tem dia que eu tenho um espírito assim, uma coisa de vingança. Eu quero me vingar daquela pessoa que me fez isso, exato. Não tem controle sobre isso, você vai vingar porque a vingança pertence a Deus. Se alguém fez alguma coisa para você, você coloca nas mãos de Deus. O que diz a palavra? O que Jesus disse? Amai os vossos inimigos, orar por aqueles que vos perseguem. Se você for dar uma caminhada, dá duas com ele. Se ele quiser a tua capa, você dá a sua capa, dá a outra capa. Se ele te dá um tapa no rosto, vira o outro. As pessoas falam assim, mas isso aí é literal ou físico? A palavra de Deus diz que é literal, mas também é físico. Porque essas situações nós estamos convivendo dia após dia. Nós temos inimigos, nós temos pessoas que nos perseguem, não é verdade? Então, é literal? Sim, também. Porque tem pessoas que perseguem você ocultamente, que você nem sabe. Então, é literal. Mas está escrito na palavra que pode ser físico, porque você identifica as pessoas que estão te perseguindo. Então, você tem que amar os seus inimigos. A palavra não diz que gostar, você tem que gostar dela. A palavra diz que você tem que amar os seus inimigos. Tá bom, eu não gosto de você, mas eu te amo em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe a sua vida. Orar por aqueles que vos perseguem. Quantas pessoas perseguem você de tudo quanto é jeito? E tem pessoas que você sabe e outras pessoas que você não sabe, mas ore por elas. Ó Pai, estou orando para aquelas pessoas que me perseguem, não sei quem, mas o Senhor sabe quem, então eu oro por elas, abençoe essas pessoas, tira da minha vida. O ódio. Tem muitas pessoas que têm ódio no coração. Porque alguma coisa aconteceu, fica com ódio no coração, isso traz problema emocional, sério. Orgulho. Tem pessoas orgulhosas. Você já cumprimentou uma pessoa, ou às vezes não chega nem a estender a mão para cumprimentar, e você apenas faz um gesto, a pessoa olha assim, você vira o rosto, te conhece, sabe quem você é, mas vira o rosto. O orgulho, eu não cumprimento qualquer um, essa pessoa é de baixo nível, não está na minha altura. Grande coisa, o que vai acontecer? Mas a pessoa orgulhosa, que às vezes ignora outras pessoas, principalmente pessoas do seu relacionamento, é soberba, e Deus condena isso. Traz também problemas emocionais, situações de transtorno emocional, comparações, fica comparando as pessoas, abusa a pessoa, contra a pessoa, tenta humilhar a pessoa,
Pessoas inconstância, complexadas, a mentira, grosserias, brutalidade, violência, selvageria, vaidade, ansiedade, angústia e malícia. Tudo isso está caracterizado nesses 86% da população que tem transtorno emocional. Qualquer uma dessas situações que eu citei agora. E às vezes, se você pensar bem, puxa vida, eu me encaixo nisso aqui. Eu sou muito ansioso, então eu estou me encaixando na ansiedade. Preciso mudar isso. Preciso ter controle emocional sobre isso. Eu sou muito vaidoso. Eu vou no espelho, eu fico meia hora no espelho para ver o que eu quero, porque eu assim... E começo a fazer comparações também. O que vai dizer aquela irmã se eu for com esse vestido? Às vezes a pessoa tem um vestido, 2, 3, 4, e não tem condição de comprar outro. Então, vai na igreja, passou 2 semanas, volta com o mesmo vestido, e a pessoa pensa assim, oh meu Deus, será que alguém vai reparar que eu estou com o mesmo vestido que eu vi no culto 3 domingos atrás? Isso não deve ser preocupação de ninguém, a sua vestimenta. O homem veste uma calça jeans, uma camisa, alguma coisa, pronto, acabou. Ele pode vir no culto toda vez com a mesma roupa, não tem problema nenhum. Por isso que a igreja forneceu a camiseta. A camiseta, 10 anos, agora tem que ser 11 anos. Camiseta de 11 anos. Então, você não quer trocar de roupa, você põe a camiseta dos 10 anos da igreja, né? Servir e amar. Sou servo do Senhor, pronto, está tudo bem. O que as irmãs têm que fazer? A mesma coisa. Eu não vou ficar todo dia com o mesmo vestido, porque eu tenho pouco, eu não vou comprar, não quero gastar, meus vestidos são bons, maravilhosos. Então vem com a camiseta, calça jeans, acabou, glória a Deus. Para louvar ao Senhor, venha do jeito que você pode. Para quê? Para que vaidade? Ansiedade, tem muitas pessoas ansiosas, angustiadas. Às vezes nós sentimos isso. E tem outro problema muito sério que é a malícia. A pessoa tem malícia na cabeça. Traz transtorno emocional de forma gravíssima, acaba com a vida das pessoas. Olha o que diz, tudo isso, se não for tratado, faz a alma adoecer. Então nós temos exemplo na palavra de Deus, que o apóstolo Paulo nos traz, e que nós devemos exercitar todos os dias da nossa vida. Gálatas 5:22 diz, mas o fruto do Espírito é amor, é o primeiro. A alegria, a paz, a longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. A temperança. Ter autocontrole das coisas que tem na sua vida. Couro grosso. Igual aquele gaúcho, 4 costados, né? Que fala peroba. Jesus suportou lambadas. Jesus suportou chicotadas fortes e violentas que arrancavam um pedaço da sua carne. Jesus teve uma coroa de espinhos cravada na sua cabeça. Vocês já viram o tamanho do espinho que tem lá em Israel? Lá em Jerusalém? Desse tamanho assim. Não é aquela florzinha coroa de Cristo que tem aí no jardim, não. É desse tamanho assim. É como se fosse um espeto, desse tamanho assim. Cravado em Jesus. Ele suportou por você, por mim também. Nós reconhecemos isso? Será que nós reconhecemos isso? Agora, importante é a cura de tudo isso de forma divina. Presta atenção, amados. A palavra nos traz o antídoto contra essas situações que atingem milhões de pessoas. 86% da população brasileira, 14% crianças. Primeiro antídoto, está na palavra, Romanos 8:2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Amém, irmãos? Que o Espírito de vida em Cristo Jesus. Isso quer dizer que Ele morreu por você, para te livrar do pecado e da morte. O pecado é que traz as doenças, o pecado que traz infelicidade, o pecado que traz desconforto familiar,
O pecado te traz o quê? Falência. O pecado te traz problemas financeiros. O pecado te traz todo tipo de enfermidades que você possa imaginar e te traz transtornos emocionais de tudo quanto é ódio, o pecado. Mas, quando estamos livres do pecado através do sangue de Jesus Cristo e reconhecemos isso, vem Provérbios 17, 22. O coração alegre é como o bom remédio. Se você tiver o seu coração alegre, você tem um bom remédio. Coração alegre, quando você pensa em Jesus, que Ele morreu na cruz por você, que Ele é o Salvador de sua vida. Quando você sente que o Espírito Santo te consola, que o Espírito Santo está em você, e que através da maravilhosa graça de Jesus, você é salvo, você tem o quê? Um bom remédio, porque o seu coração estará alegre. E diz mais ainda a palavra, mas o espírito abatido seca até os ossos. Se você tiver o espírito abatido, a situação do momento que estiver te consumindo aos poucos, e você não reage e clama a Jesus, você vai ter problemas sérios. Outro antídoto, Provérbios 14, 30. O sentimento sadio é vida para o corpo. Sentimentos são as suas emoções, seus pensamentos. Colocar no seu coração o que está lá em Gálatas 5, 22 e 23, que é justamente o que é alegria, através do amor, de tudo aquilo que você tem para a sua vida. Paz, longanimidade, bondade, fé, mansidão, temperança, controle de todas as coisas. Você pode fazer isso porque Deus te dará realmente força para que você conseguir fazer tudo isso, para se livrar desses transtornos emocionais. Salmo 73, 17 diz, até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Quando Davi entra no santuário, ele se livra de todas as situações, se livrou de todas as situações que o perturbavam. Eu não sei se acontece com vocês, mas comigo acontece, quando nós estamos orando fervorosamente, quando você tem um tempo a sós com Deus, que você às vezes vem com um monte de preocupações, e Ele diz assim, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Quando você tem ciência dessa palavra de Deus, tudo que pedires em meu nome, eu o farei. Você não sente um alívio? Quando você coloca para Jesus as suas situações, vem um alívio imediatamente. É o que está dizendo aqui Davi, até que entrei no santuário de Deus, entendi eu o fim deles, de todos os problemas. E onde é o santuário? Pode ser o teu jardim, pode ser a tua casa, pode ser o teu quarto, pode ser o teu carro, aonde você estiver, um tempo a sós com Deus. Amados, sinta a importância do que Jesus diz. Sinta a importância do que Jesus diz. Quando você estiver com um problema sério, entra no teu quarto, tranca a porta, esqueça o celular, sei lá onde. Você a sós com Deus, conte os seus problemas, só você e Deus, em secreto, e Deus em secreto vai te responder, Deus em secreto vai te aliviar, Deus em secreto vai te contemplar com tudo aquilo que deseja o seu coração. Tenha fé nisso, porque foi Jesus que disse, o teu santuário é onde você está a sós com Deus. A cura por intermédio da palavra, amados. Presta atenção, porque essa é a palavra de Deus que traz os benefícios que tanto nós necessitamos e precisamos. Que diz o seguinte, Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Amém, é isso que importa para as nossas vidas. Uma alta análise que devemos fazer é oração, relacionamentos pessoais, relacionamento com Deus, poder de pensamento. Tudo isso vai trazer com que você possa ser curado de qualquer tipo de situação. Romanos 12:2 diz, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, irmãos? Viver cada dia
Mateus 6,34, não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Nós temos que ter uma boa expectativa de vida. A boa expectativa de vida. Diz assim em Mateus 6,22, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão traz trevas. Venha fazer parte do corpo de Cristo, amados. Está na hora de você fazer a sua escolha. Numa comunidade cristã, seja ela qual for, tem joio, tem multidão, tem ovelha e tem discípulos verdadeiros. O joio significa coisa daninha que surge entre as boas e tentam corromper. Na igreja tem o joio. São aquelas pessoas que estão só observando as coisas, não absorve nada da vida. Jesus fala uma narrativa em Mateus 13:34, que nos diz que um homem semeou boa semente no seu campo, mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo, e cresceram juntos. Vai chegar o tempo que vai ter que separar o joio do trigo dentro da igreja. Nas comunidades existe multidão. Multidão, Jesus tem um exemplo aqui em João capítulo 6, versículos 53 a 69. Diz assim no versículo 53, vou pegar um pedacinho só. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, e não tendes vida em vós mesmo, quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna. Eu ressuscitarei no último dia, pois minha carne é verdadeira comida, e meu sangue verdadeira bebida. Quando Jesus pregou isso, tinha mais de 3, 4, 5 mil pessoas. Sabe o que disseram? Um monte deles disseram, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Vejam bem, discípulos, aqui fala discípulos escandalizados, mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os, isso vos escandaliza? E sabe o que eles fizeram? Eles foram embora, mais de 3 mil pessoas foram embora, discípulos. Aqueles discípulos que seguiam somente Jesus por causa do quê? Da palavra? Não. Por causa só do milagre. Barriga cheia. Será que vai ter multiplicação hoje? Será que vai ter peixinho? Será que vai ter um franguinho assado? O que vai ser? Não. Muitas pessoas dentro da igreja, multidão, vêm, ouvem, não querem saber. Na igreja tem ovelha. Amados, tem ovelha. O que significa as ovelhas? As ovelhas são aquelas que ouvem a voz do Senhor. Tem aquelas ovelhas que ouvem a voz do Senhor. João 10,14, eu sou bom pastor e conheço minhas ovelhas, das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, a mim também eu conheço o Pai, e dou minha vida pelas ovelhas. Ainda, presta atenção, amados, ainda tenho outras ovelhas, que não são desse aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Quantas pessoas são ovelhas e estão fora da igreja, estão fora do corpo, e que Jesus está dizendo, eu vou trazê-las. Quem é o responsável por isso? Nós somos os responsáveis por isso. Ide pregar e fazer discípulos, ensinando-as, batizando-as. Vamos atrás das outras ovelhas para que nós possamos ter a casa cheia, para que nós possamos ouvir dessas pessoas o grande amor que elas têm por Cristo Jesus. Mas na igreja tem os discípulos verdadeiros. Para sermos discípulos verdadeiros, não aqueles que fugiram de Jesus, temos de apresentar os nossos corpos como sacrifício a Ele, sendo transformados e renovados pela palavra do Senhor, conforme está em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Uma vez que reconhecemos Jesus como nosso mestre, devemos aprender das palavras e do exemplo dele. Qual sua decisão na noite de hoje? Joio, que não crê em nada e atrapalha quem crê e vive uma vida sem rumo?
Multidão que ouve e não escuta, vê, não enxerga, dúvidas em tudo? Ovelhas, ouvir a voz de Cristo, vinde a mim? Ou discípulos verdadeiros? Discípulo é alguém que tem o desejo de tomar sobre si o nome do Senhor Salvador Jesus Cristo e segui-lo. Um discípulo se esforça para tornar-se como ele é, guardando seus mandamentos na mortalidade, assim como um aprendiz procura tornar-se como um mestre. Amém, irmãos? Ser treinado, ser discipulado, ser servo, estar diante do Senhor, seguindo a liderança pastoral da igreja e comunicando com as próximas pessoas, para trazer essas pessoas, as outras ovelhas, fora do aprisco, para dentro do rebanho. Amém, irmãos? Qual a sua decisão essa noite? Gostaria que você orasse comigo e tomasse uma decisão nessa noite, nesse momento. Senhor Jesus, nessa noite, me entrego a Ti, reconhecendo minha pequenez. Preciso do Senhor, aceito e o recebo como meu único e suficiente Salvador. Quero ser ovelha e estar no seu aprisco, ser discípulo verdadeiro, estar no corpo de Cristo. Perdoa os meus pecados, escreva meu nome, Senhor, no livro da vida. Oro agradecendo em nome de Jesus. Amém e amém. Quem na igreja orou comigo essa oração? Amém, glória a Deus, aleluia, Deus abençoe. Você aí em casa, se prepare, porque agora o nosso querido pastor sênior desta comunidade vai fazer a oração, abençoando a sua vida, agradecendo a Deus por esse grande momento e abençoando você que mandou as suas mensagens aí pedindo oração. Vai receber agora em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo nosso pastor Josier Nogueira. Amém, irmãos. Quero convidar você para se colocar de pé. Que toda honra, que toda glória seja dada a Deus. Eu já vi o pastor Maurício pregar aqui nas quinta-feiras, irmãos. Mas essa palavra de hoje foi de arrebentar a boca do balão. Palavra cristocêntrica. Palavra do início, mostrando a real situação da humanidade. A real situação que está vivendo as pessoas no mundo e dentro da igreja. Mas ele também colocou o remédio. O remédio não é comportamento. O remédio é Cristo Jesus. Porque a palavra de Deus nos diz que o verbo se tornou carne e o verbo veio habitar no meio de nós. Quem é o verbo? Jesus. E só a palavra dele tem poder para nos libertar. E você sabe algo que é interessante, muitas vezes nós ficamos lutando, e ontem eu falei isso no nosso discipulado, é que nós queremos que apenas fiquem os discípulos dentro da igreja. Nós queremos trabalhar apenas com os discípulos. Mas eu quero dizer para você, é inevitável, vai ter o joio, vai ter a multidão, vai ter aqueles que não querem. Não tem como. Mas nós vamos continuar pregando esse evangelho, que eu creio que o Senhor pode mudar a história. Quero convidar você agora a fechar os seus olhos, você que está em casa, você que de fato confessou a Jesus, você que entregou a sua vida a Jesus, aqui nessa noite, você sabe, Jesus ele quer mudar a tua história, Jesus ele quer mudar a tua vida. Eu não sei se você, em qual é a situação psicossomática que você está vivendo, eu não sei qual é a doença da alma que você está vivendo. Talvez as pessoas já pediram para você fazer muitas coisas, 7 passos para isso, 7 passos para aquilo. Não! Comportamento não pode trazer transformação, comportamento não pode trazer vida. A palavra que foi liberada aqui nessa noite é que Jesus, ele tem a solução para esse problema que você está enfrentando. E nessa noite eu quero orar com você, você que está me escutando, ou você que está enfrentando uma situação na alma. A palavra de Deus nos diz que o mundo ele anda entre apenas corpo e alma, mas aqueles que aceitaram a Jesus como único e suficiente Salvador, andam em corpo, alma e espírito. Eu quero dizer para você, meu irmão que me ouve, você que aceitou a Jesus como único e suficiente Salvador da tua vida, o Espírito Santo está dentro de você, mas quem sabe a tua alma está gritando, a tua alma está tentando todos os dias te tirar Jesus do centro da tua vida, mas nesse exato
exato momento, eu quero convidar você a colocar a tua mão no teu coração. E um dos frutos do Espírito é a temperança, a longanimidade, a alegria, a paz. E o Espírito Santo de Deus vai trazer sobre a tua vida agora. Quem sabe você está com um problema no teu casamento e isso tem deixado você irritado. Quem sabe você está com um problema financeiro e isso tem te deixado você depressivo, angustiado, e você pensou até em tirar a sua própria vida. Ei, mas Jesus é a solução para você aqui nessa noite. Jesus vai manifestar o poder dele agora. Eu quero orar com você. Coloque a mão agora no teu coração. Eu não sei qual é o teu real estado, eu não sei quantos psicólogos, psiquiatras, neuropsiquiatras que talvez você já procurou, eu não sei com quantas doses de remédio que você dorme todas as noites, mas hoje Jesus, os médicos dos médicos, ele está aqui para poder mudar a tua história. Jesus, aquele que pode te tirar você desse poço, Jesus que pode te tirar você desse quarto escuro, hoje ele pega você pela mão e te toma e te diz: não temas, porque eu sou o teu Senhor, sou eu que te saro, sou eu que te liberto, sou eu que vou restaurar o teu casamento, sou eu que vou mudar a tua história. Apenas creia em mim, porque eu sou o Senhor dos senhores. Ah, Pai, eu quero orar agora. Eu quero orar por essa pessoa, Pai, que está enfrentando, Pai, essa situação, Pai, na mente, Pai. Todos os dias é uma guerra, todos os dias é uma luta entre o bem e o mal, Pai, tentando destruir, tentando colocar na lona, Pai. Mas eu oro agora e repreendo em nome de Jesus. Eu repreendo agora em nome de Jesus e declaro: seja livre, seja livre, seja livre agora. Toda depressão agora eu te repreendo em nome de Jesus. Toda angústia, todo espírito de morte que tem tomado conta da tua mente, da tua psique, caia por terra agora, caia por terra agora. Seja livre agora desses pensamentos abusivos, esses pensamentos talvez de pessoas que liberaram palavras sobre a tua vida, e hoje você anda condenado, e hoje você anda subjugado perante uma palavra do teu pai, perante uma palavra da tua mãe, perante uma palavra de um pastor dizendo que você estava amaldiçoado, que você não ia dar em nada, que você não iria crescer. Hoje eu quebro toda a palavra maléfica, hoje eu quebro toda a palavra maligna e declaro que sobre a tua vida não vale encantamento. Essas palavras não vão alcançar o teu coração, essas palavras não vão alcançar a tua família, essas palavras não vão alcançar os teus filhos. Eu oro agora em nome de Jesus de Nazaré e declaro libertação, libertação. Seja livre, você vai prosperar. Seja livre, você vai romper. Seja livre, você vai ter o melhor final de ano da tua vida. Deus está escrevendo uma nova história, Deus está virando uma página da tua vida. Deus está dizendo: não temas, não temas, porque eu sou contigo. Sou eu quem endireita os caminhos, sou eu que abro a porta, sou eu que vou fazer aquilo que ninguém pode fazer. Eu oro agora, Pai, e declaro vida, vida de Deus em nome de Jesus. Receba a paz, receba a paz que excede todo entendimento, em nome de Jesus de Nazaré. E todos digam o quê? Que a graça e a paz e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida da igreja. E se a igreja recebe, a igreja diz o quê? Eu quero fazer um pedido para você. Se você sabe de alguém que está passando por um momento difícil, depressivo, angustiado, pessoas que talvez que está dentro do quarto que não consegue tomar um banho, você vai ser um agente do bem. Você vai lá no YouTube da igreja, ou você vai lá no Facebook, e você vai compartilhar essa mensagem. Essa mensagem vai falar no coração de muitas pessoas. A palavra foi poderosa hoje aqui nessa noite, e eu creio que essa palavra vai libertar. Eu estou sentindo a presença de Deus, irmão. Não estou querendo nem terminar esse culto,
porque essa palavra ela veio de encontro com o nosso coração, mas veio de encontro com o coração de muitas pessoas que vão ouvir essa palavra e serão libertas em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe vocês que estão em casa. Vão com Deus, e no domingo às 17h57 nós estaremos aqui para o nosso grandioso culto em nome de Jesus. Te louvarei.